Oi, pessoal, tudo bem? Professor Moreira Santos na tela para mais uma aula sobre o descritor 5 da prova SAEB Ensino Médio. O descritor 5 diz o seguinte: resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Nessa aula, vamos estudar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aqui temos um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é justamente o triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, como você pode observar aqui. Com relação ao triângulo retângulo, é importante destacar que o maior lado do triângulo é a hipotenusa. Agora, levando em conta o ângulo, no caso aqui o ângulo alfa, o lado que está à frente do ângulo é o cateto oposto e o lado que está ao lado do ângulo é o cateto adjacente. A partir dessas informações, podemos encontrar o valor do seno de alfa, cosseno de alfa. Alfa aqui é o ângulo e tangente de alfa. Para encontrar o valor do seno de alfa, basta dividir a medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa. Para encontrar o cosseno de alfa, é preciso dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. Para encontrar o valor da tangente de alfa, basta dividir a medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente. Também podemos encontrar a tangente de alfa dividindo o valor do seno de alfa pelo cosseno de alfa. Além disso, é importante destacar os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. O seno de 30 é 1 meio, de 45 raiz de 2 sobre 2 e de 60 raiz de 3 sobre 2. Agora, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60, 1 sobre 2. Com relação à tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, de 45 é 1 e de 60, raiz de 3. Para compreender melhor esse conteúdo, vamos responder agora 3 questões. Aqui temos a primeira questão que diz: encontre o valor de x no triângulo a seguir. Temos aqui o triângulo retângulo, que é justamente o triângulo que possui um ângulo de 90 graus, e o ângulo aqui de 30 graus. O lado que está à frente desse ângulo de 30 graus é o cateto oposto. E o 36 aqui é a hipotenusa. Por que é a hipotenusa? Porque é justamente o maior lado desse triângulo retângulo. Então, temos aqui o cateto oposto e a hipotenusa. Qual daquelas razões utilizam os valores do cateto oposto e da hipotenusa? O seno. Então, vamos escrever aqui, ó, seno de quantos graus? De 30 graus. É igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 30 graus, seno de 30, 1 meio. Então, coloca aqui 1 sobre 2, igual cateto oposto, x. A hipotenusa, 36. Agora eu faço o produto do meio pelos extremos. 2 vezes x, 2x, igual 36 vezes 1, 36. Continuando, temos o seguinte, que x é igual a 36 e o 2 passa dividindo. Então, temos 36 dividido por 2. X é igual a 18 metros. Então, temos aqui o cateto oposto, ou seja, esse lado x mede 18 metros. Temos aqui a questão 2 que diz o seguinte: encontre o valor de x no triângulo a seguir. Veja, o ângulo aqui é igual a 30 graus. E temos aqui o cateto adjacente, que é justamente o lado que fica ao lado do ângulo, e está pedindo o valor de x, ou seja, o valor da hipotenusa, e o valor que a gente tem é o cateto adjacente. A razão que utiliza os valores cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, temos aqui, ó, cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, temos raiz
de 3 dividido por 2 é igual cateto adjacente que mede 8. Então, no lugar de CA, coloco 8, que é o valor do cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é x, ou seja, o valor que a gente pretende encontrar. Fazendo o produto do meio pelos extremos, temos raiz de 3 vezes x, raiz de 3x, igual 2 vezes 8, 16. Continuando, temos x é igual a 16 dividido pela raiz de 3. Agora, racionalizando, a gente multiplica por raiz de 3 em cima, no numerador, e também por raiz de 3 embaixo, no denominador. Por que eu estou fazendo isso? Porque não pode ficar um número dentro da raiz aqui no denominador. Para eu tirar essa raiz, eu preciso racionalizar. E racionalizo multiplicando por raiz de 3 no numerador e no denominador. X é igual a 16 vezes raiz de 3, 16 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Se eu dividir aqui 16 por 3, eu não vou obter um resultado exato. Então, eu posso deixar dessa forma, colocar aqui somente a unidade de medida, que no caso aqui é centímetros. Por quê? Porque aqui o cateto adjacente foi dado em centímetros. Então, o valor de x é igual a 16 raiz de 3 dividido por 3. Para concluir, temos mais uma questão para a gente encontrar o valor de x. Temos aqui o ângulo de 30 graus. O que está à frente do ângulo de 30 graus é o cateto oposto. E o que está ao lado do ângulo de 30 graus é o cateto adjacente. Por que eu sei que é cateto adjacente e não hipotenusa? Porque o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. No caso, a hipotenusa está aqui. Eu tenho o valor do cateto adjacente e quero encontrar o cateto oposto. Qual daquelas razões utilizam os valores cateto oposto e cateto adjacente? A tangente. Tangente de 30 graus. Por que 30 graus? Porque aqui o ângulo é 30 graus. Se o ângulo fosse 60 graus, seria tangente de 60 graus. Se fosse 20 graus, seria tangente de 20 graus. Assim segue. A tangente é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente de 30 é igual a raiz de 3 dividido por 3. Raiz de 3 dividido por 3. Igual a cateto oposto, é o x. Então, eu coloco aqui x dividido por o cateto adjacente, que é igual a 40. Então, eu coloco aqui 40. Fazendo o produto do meio pelos extremos, temos 3 vezes x, 3x, igual 40 vezes raiz de 3, 40 raiz de 3. Continuando, temos que x é igual a 40 raiz de 3 dividido por 3. 40 dividido por 3 não dá um resultado exato, então eu vou deixar dessa forma. A unidade de medida aqui é metros, então eu coloco aqui que x é igual a 40 raiz de 3 dividido por 3 metros. É importante lembrar que algumas questões podem dar o valor de raiz de 3, aí você pode multiplicar 40 vezes o valor da raiz de 3 e depois dividir o resultado por 3. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre o descritor 5 da prova SAEB Ensino Médio. Espero que tenha aprendido o conteúdo. Se você aprendeu, deixe o seu like e compartilhe a aula com outras pessoas. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.